Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, sua família, seu trabalho, seus estudos, em todas e quaisquer circunstâncias que você esteja dependendo do Senhor para viver, porque isso é sinal de bênção certa. Creia nisso. Hoje eu quero trazer para vocês um versículo muito interessante lá da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que diz: se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. O apóstolo Paulo, nesse versículo, está dizendo que sofrer com Cristo é sinal de bênção, de vitórias. Mas por quê? Muitas das vezes as pessoas veem o sofrimento e as dificuldades, as tempestades, como se Deus tivesse se afastado, como se Deus não estivesse fazendo nada por nós, como se Deus tivesse decidido nos abandonar nos nossos próprios caminhos. Isso não é verdade. De acordo com a palavra de Deus, nada pode nos afastar de Deus, e muito menos os sofrimentos, Então, o apóstolo está dizendo que as pessoas gostam daquela segunda expressão: com ele reinaremos. Queremos reinar com Cristo, ser abençoados por Cristo, Queremos que a nossa vida esteja em alta e tudo dando certo, e isso é sinal da presença de Deus, e as pessoas querem isso. Mas vem o apóstolo Paulo e diz: pois é, se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Então, estamos sujeitos aos sofrimentos, até mesmo por causa da nossa fé em Cristo Jesus, por causa da nossa fidelidade a Ele. O mundo impõe sobre nós uma sobrecarga e perseguições, e o inimigo das nossas almas também nos tenta de maneira avassaladora, tentando nos afastar de Deus e de Cristo Jesus, porque ele sabe que se nós nos afastarmos de Cristo, nós nos tornamos presas fáceis para ele e para as suas tentações. Então o apóstolo Paulo vem e diz: pois é, vocês que querem reinar com Cristo, vocês que querem usufruir os benefícios da vida cristã, vocês precisam também assumir que em meio ao sofrimento é tempo de testemunhar. Em meio à dor é tempo de continuar confiando no Senhor, Então não podemos nos afastar desse ideal em hipótese alguma, por motivo algum. Aí a segunda expressão é: se o negarmos, também ele nos negará. Então, às vezes, nós estamos negando a Cristo. Aí você diz: mas eu nunca negaria Cristo. Talvez você nunca usasse palavras formais, assim como aquelas que Pedro disse: não conheço, não sei de quem você está falando. Talvez você nunca fizesse isso. Mas, na verdade, amados, é com atitudes que, às vezes, nós negamos a Cristo no dia a dia. Como é que nós negamos a Cristo no dia a dia? Quando nós nos afastamos dele, quando nós nos afastamos da oração, que ele disse que deveríamos estar permanentemente orando, conversando com ele, quando nós nos envergonhamos dele, quando nós temos vergonha de dizer que somos cristãos, nós estamos negando a Cristo. Quando nós ignoramos a sua palavra nas nossas decisões, ignoramos a palavra, não colocamos a palavra de Deus em prática na hora mais difícil, quando nós rejeitamos as suas ordens, ele deu ordens específicas para nós. Quando nós rejeitamos essas ordens, decidimos não cumpri-las, nós estamos negando a Cristo. Estamos negando a Cristo. Quando nós não amamos uns aos outros, porque ele mandou que nós amássemos uns aos outros, quando nós decidimos não amar, e não praticar as boas obras, nós estamos negando a Cristo. Nós estamos nos afastando do ideal de Cristo, para nós. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos procurar nos policiar e vigiar mesmo as nossas atitudes. Será que nós estamos nos afastando dele?
É preciso que nós façamos essa autoavaliação. Não podemos permitir que o sofrimento, né, nos afaste de Cristo, por exemplo. O sofrimento, né? O sofrimento pode ser sinônimo de que você está sendo abençoado por Cristo. Você não pode deixar a tempestade afastar você de Cristo. Então nós precisamos confiar cada vez mais, precisamos nos aproximar dele. Porque ele disse que se nós nos afastarmos dele, se nós o negarmos, ele também terá que negar a nós, né? Então, pense nisso, faça uma autoavaliação, reconcilie-se cada vez mais com Deus e com a vontade de fazer a vontade dele. Procure cada vez mais seguir as suas orientações, estudar a sua palavra e se aproximar cada vez mais de Cristo, porque é daí que vem a nossa vitória. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos dá todas as orientações que nós precisamos para bem vivermos em comunhão com o Senhor e bem vivermos também em comunhão com o nosso próximo. Eu quero te agradecer por isso e te pedir, porque o teu Espírito Santo nos orienta sempre. Nós queremos continuar, ó Deus, testemunhando da tua graça e falando de Jesus e nunca nos afastarmos dele. Fica conosco. É no nome dele que nós fazemos esta oração. Amém, Senhor. Amém, amados. Temos todos um bom dia.